Qualquer império está condenado ao colapso por mais forte e influente que possa parecer. Essa afirmação foi comprovada tantas vezes que virou um axioma. Da Roma Antiga ao Império Britânico, do Austro-Húngaro ao Otomano, cada grande potência construída sobre a conquista, subjugação e assimilação de diversos povos acabava eventualmente atingindo seu auge, após o qual começava a caminhar inexoravelmente para a desintegração. Esse processo não é sobre se vai acontecer, mas quando. A Federação Russa moderna, apesar de seu nome oficial, é na verdade a verdadeira encarnação da estrutura imperial russa, tendo herdado tanto vastos territórios quanto profundas e insolúveis contradições étnicas, econômicas e políticas, recebidas como herança de seu predecessor, a União das Repúblicas Livres Indecisas. Hoje vamos tentar simular uma situação em que a Rússia moderna pode se desintegrar, sob quais circunstâncias isso pode acontecer, quais regiões podem sair de sua composição e quando isso pode ocorrer. Também analisaremos os locais mais prováveis para surgirem movimentos de libertação nacional. Por fim, vamos abordar como acelerar os processos de desintegração de forma objetiva e baseada em fatos históricos. Meu nome é Semyon, Mikosho Televisão Vipered, legendas por Dima Torzok. Por que a Rússia acabará se desintegrando? Por que a Rússia vai se desintegrar mais cedo ou mais tarde? Para responder a essa pergunta, basta entender as características da estrutura estatal da Rússia pós-soviética. Lembro que, após 1991 e a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, muitos políticos, especialistas e pessoas comuns acreditavam sinceramente que a história imperial da Rússia havia acabado para sempre. Porém, com o tempo, a desintegração não foi total. A Constituição da Federação Russa de 1993, apesar de inspirada na democracia ocidental e federalismo, manteve na prática o estilo soviético de governança com obediência a Moscou. Mesmo durante o relativo liberalismo de Yeltsin, a Rússia seguia como Estado centralizado, mantendo a lógica de preservar o controle imperial, reprimir a autonomia regional e adotar política externa agressiva para recuperar esferas de influência. A situação na Chechênia comprova isso. Agora vamos chegar ao problema. Por outro lado, a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas provocou não apenas o surgimento de 15 estados independentes, mas também desencadeou fortes tendências centrífugas dentro da própria Rússia. Diversas repúblicas nacional-territoriais viram esses eventos como incentivo à busca de soberania e mais direitos. Não é só sobre a independência da Chechênia, mas também de outras regiões. As elites locais, após longa hibernação, passaram a buscar mais autonomia política, econômica e cultural. Essas aspirações eram lógicas e previsíveis, motivadas pelo desejo de controlar seus próprios recursos naturais, especialmente nas ricas em petróleo Tartaristão e Baixo-Cortostão e na Iacútia abundante em diamantes. Além disso, havia o desejo de afirmação nacional e de se livrar do excesso de imposição de Moscou. Como na União Soviética, as regiões queriam administrar seus orçamentos, estabelecer relações econômicas externas e priorizar leis regionais sobre federais. No início, Yeltsin tentava implementar uma política nacional bastante razoável e adequada, no espírito de um verdadeiro federalismo ao estilo ocidental. Tentou-se estruturar a administração e política da Rússia como nos Estados Unidos da América, Alemanha ou Índia, também multinacionais. Quase todos esqueceram disso. O primeiro presidente russo dizia seriamente aos líderes regionais: peguem tanta soberania quanto conseguirem engolir, permitindo na prática maior autonomia regional. Porém, como dizem, a música não durou muito. A preferência russa por um governo forte superou a liberdade e a democracia e desde meados dos anos 1990 o poder central passou a minar essas conquistas. Com a ascensão do ex-tenente-coronel da Segurança do Estado, a eliminação do federalismo foi concluída. A extinção das eleições diretas para chefes regionais, a criação de distritos federais inconstitucionais e o fim da posição parlamentar são partes de um mesmo processo.
Os resquícios de soberania real, registrados nos acordos da era Yeltsin, foram anulados, transformando os sujeitos da federação em obedientes executores da vontade do czar de Moscou. Essa supercentralização, como mostra a experiência histórica, cedo ou tarde gera uma série de crises que, sob certas circunstâncias, podem facilmente levar ao início da desintegração do império. E é justamente sobre quem ou o que pode se tornar o detonador de um processo tão aguardado que vamos conversar agora. Desde o século XIX, muitos escritores e figuras políticas previram a desintegração da Rússia por causa do temido Cáucaso. Taras Shevchenko e Mikhail Lermontov provam isso. Para eles, o Cáucaso sempre foi o calcanhar de Aquiles do Império. E isso não é nada surpreendente. A complexa região do Cáucaso, tanto do ponto de vista étnico quanto religioso, habitada por muitos povos completamente diferentes, desde os tempos antigos foi uma fronteira, uma linha divisória entre a civilização ocidental e oriental. Sempre foram militares e guerreiras, valorizavam a liberdade e a defendiam com armas quando preciso. Os caucasianos lembram os ucranianos, pois os cossacos de Zaporígia viviam em condições parecidas. Por isso, a Rússia levou quase um século para dominar totalmente o Cáucaso. A Guerra do Cáucaso no século XIX foi um dos maiores vexames da política imperial, comparável só à Guerra Soviético-Finlandesa. Hoje, o Cáucaso é considerado o barril de pólvora da Rússia, bastando uma faísca para explodir. Não vou me aprofundar nas guerras da Chechênia, pois já há muitos vídeos sobre isso no canal. Também não vou falar da Chechênia atual de Kadyrov, que à primeira vista parece muito leal a Moscou, e onde 99% da população vota consistentemente em Putin e no Rússia Unida, embora isso seja apenas uma fachada que esconda a verdadeira situação. Na história mundial, muitos vassalos muito leais já se rebelaram de repente contra seus senhores. Um exemplo clássico são as relações entre Pedro I e I Van Mazepa. Após quase 20 anos servindo ao czar, o hetman do exército zaporosiano trocou de lado e se aliou aos suecos. Isso também pode ocorrer facilmente com Kadyrov ou seu sucessor no trono checheno. Se Moscou cortar a generosidade, a Chechênia terá que viver com seus próprios recursos. Veremos o que restará da lealdade elogiada, não só lá. O Cáucaso é unido e glorioso. Daguestão, Ingushétia, Ossétia do Norte, Kabardino-Bulgária, Karachay-Circássia. A escolha é grande. Qualquer uma dessas repúblicas pode facilmente se tornar o foco de uma nova revolta nacional de libertação. A região do norte do Cáucaso, em geral, tem uma longa história de confrontos com Moscou e os russos. No geral, esses acontecimentos deixaram uma marca profunda na memória do povo. Apesar do rígido controle de Putin, ainda há tendências centrífugas entre as elites locais. Além disso, todas essas repúblicas são caracterizadas por altos índices de desemprego, frequentemente os maiores da Rússia, dependência de subsídios orçamentários, corrupção e baixo padrão de vida, o que cria um terreno fértil para o descontentamento entre as camadas mais amplas da população. A interrupção das transferências federais pode causar rápido colapso econômico, caos e possíveis conflitos internos, sendo um forte freio ao separatismo para as elites regionais. E o fator religioso não desapareceu. O islamismo predomina no norte do Cáucaso e doutrinas radicais como o wahhabismo e salafismo se espalham entre jovens via propaganda online e migração. Essas tendências, em conjunto com razões socioeconômicas e políticas, podem facilmente levar a rebeliões locais e enfraquecer o controle federal. O Cáucaso ainda pode mostrar força ameaçadora, a ponto de nem o Kremlin ficar indiferente diante da terra tártara. Ao perguntar qual república desobedeceu Moscou, todos logo lembram da Chechênia. Porém, muitos já esqueceram que outra região também foi, por anos, um estado independente dentro da Federação Russa, sem controle real do governo federal. Esta é a República do Tartaristão, sucessora do Kanato de Kazan, conquistado por Ivan o Terrível, que também massacrou a população local. Só para garantir... Mas isso ficou no passado. No início dos anos 90, as elites tártaras, que mantiveram sua identidade apesar da russificação e sovietização, decidiram aproveitar a oportunidade.
O controle reduzido do Kremlin nas regiões permitiu criar uma verdadeira comunidade. Além disso, o Tartaristão, diferentemente de outras repúblicas dependentes de subsídios, tinha grandes reservas e uma indústria de refino de petróleo avançada. Naturalmente, o primeiro presidente do Tartaristão, Mentimir Shaimiev, e seu círculo próximo não estavam muito dispostos a compartilhar a renda do petróleo com Moscou e decidiram viver segundo suas próprias regras. Primeiro, adotou-se a Declaração de Soberania Estatal do Tartaristão e, em 21 de março de 1992, realizou-se um referendo sobre a soberania da República do Tartaristão. Assim, 61% da população apoiou a soberania estatal da República. Em 30 de novembro, foi introduzida a nova Constituição da República do Tartaristão, declarando-a Estado soberano. Esse documento também estabeleceu a supremacia das leis republicanas. O Tartaristão e a Chechênia se recusaram categoricamente a assinar o Tratado Federativo que estabelecia o status dos sujeitos russos. Assim, o Tartaristão foi um estado dentro do estado por 2 anos. Diferente de Dudaev, as elites tártaras evitaram a guerra com a Rússia, embora essa opção ainda existisse. Pelo caminho do compromisso, começaram a negociar as condições mais vantajosas para si mesmos. E Yeltsin, temendo que o Tartaristão seguisse o exemplo da Chechênia, foi obrigado a fazer concessões importantes, embora relutante. Após longas negociações, em 15 de fevereiro de 1994 foi assinado o Tratado sobre a República, sobre a definição de competências e a delegação mútua de poderes entre órgãos estatais da Federação Russa e da República do Tartaristão. Esse acordo concedeu ao Tartaristão amplos poderes, criando relações confederativas com Moscou. O Tartaristão pôde administrar terras e recursos, formar orçamento e impostos próprios. E, além disso, ter seu próprio Estado, estabelecer e manter relações com outros sujeitos da Federação e com estados estrangeiros, criar seu próprio Banco Nacional, assim como realizar de forma independente atividades econômicas externas. O Tartaristão controlava amplamente sua economia e política interna sem precisar da aprovação de Moscou, algo considerado absurdo pelos demais membros da Federação. O status posterior do Tartaristão lembra o da Chechênia de Kadyrov, mas com uma diferença crucial. As elites tártaras não possuíam um aparato de segurança leal, nem seus próprios Kadyrovtsi. A autonomia do Tartaristão era apenas econômica. No entanto, tendo a possibilidade legal de distribuir de forma independente a renda do petróleo recebida, enviando para Moscou apenas uma pequena parte dela, permitiu que os oligarcas locais enriquecessem de forma fabulosa e se transformassem em uma força política influente até mesmo em nível nacional. É claro que, após chegar ao poder, Putin fez de tudo para restringir a liberdade tártara, enquanto os clãs locais, por outro lado, tentavam sabotar tudo e manter os privilégios aos quais todos já haviam se acostumado. Foram utilizados todos os mecanismos de corrupção disponíveis, dos quais não faltam na Rússia, e por algum tempo eles conseguiram se manter à tona. Mas ainda assim o controle dos chequistas de Moscou acabou prevalecendo sobre os sheiks do petróleo de Kazan. Embora para o crédito do Tartaristão, ele tenha resistido mais do que as outras regiões, defendendo os restos de sua autonomia. O golpe decisivo ocorreu entre 2017 e 2019 durante a reforma tributária mais dura do governo Putin. Na prática, houve aumento das cobranças sobre os negócios durante a queda dos preços globais de energia. O Tesouro Real estava sendo pouco abastecido naquela época, então decidiram apertar de vez os bilionários tártaros que estavam se esbaldando e, de quebra, dezenas de milhares de pequenos empresários, com os quais, claro, ninguém nunca se importou mesmo. A maioria dos impostos da região vai primeiro para o orçamento federal e só depois é redistribuída. Isso reduziu a autonomia financeira do Tartaristão e, com privatização e reestruturação, o Centro Federal aumentou o controle sobre grandes empresas e recursos naturais da região. O toque final foi a abolição simbólica do cargo de presidente do Tartaristão em 2023. Até então, 2 pessoas ocupavam esse cargo na Rússia, uma no Kremlin e outra em Kazan. No entanto, o anão encantador tirou até mesmo essa autonomia cerimonial dos tártaros. Hoje o Tartaristão é leal a Moscou, mas a posição interna oculta persiste. Além disso, tem uma das elites regionais mais coesas e influentes da Rússia, sempre pronta para defender seus interesses. Se não abertamente, pelo menos de maneira velada.
Sendo uma das poucas regiões doadoras da Rússia, o gigante petrolífero Tartaristão possui uma base económica poderosa, o que a priori o torna um jogador muito influente. No caso de um enfraquecimento do controle vindo de Moscou, se isso acontecer, não está descartado que a situação volte ao que era nos anos 90. É provável que, desta vez, os oligarcas locais sejam mais determinados e convertam a soberania declarada em real. O Tartaristão possui recursos financeiros e organizacionais para ser independente. Sem a mãezinha Rússia, com certeza não vai se perder. E não podemos esquecer o fator cultural e religioso. Nesta região predominam o islamismo e a cultura oriental. E como dizia o personagem do famoso filme soviético, o Oriente é uma questão delicada. Outra região que pode escapar do controle de Moscou devido a certas circunstâncias é os Urais, a maior e mais antiga área industrial da Rússia. Um análogo ao nosso Donbass. Falo do Donbass pré-guerra, não do que o mundo russo transformou. Os Urais continuam sendo um dos principais centros de metalurgia, engenharia pesada e indústria química. Esta é uma das poucas regiões da Rússia onde não apenas extraem recursos do solo, mas realmente produzem valor agregado. Por isso, caso se separe de Moscou, os Urais certamente conseguirão se sustentar com tudo o que for necessário. Diferente do Tartaristão ou Chechênia, os Urais não possuem fortes tradições culturais ou históricas, nem grande luta por independência. Houve uma tentativa, mas apenas por razão econômica, sem motivação nacional ou de libertação. Estamos falando da República dos Urais, que existiu em 1993, centrada em Ekaterimburgo. Isso não é só uma curiosidade histórica, mas uma tentativa das elites regionais, lideradas por Edward Russell, de obter mais benefícios econômicos. O dinheiro dos Urais ia para o orçamento federal, quase nada voltava para a região, então, diante da crise, era preciso contar só com as próprias forças. Além disso, o establishment local se inspirava no exemplo do Tartaristão, que existia com sucesso e ampla autonomia econômica. A República dos Urais durou menos de um ano. Yeltsin tinha um medo mortal da disseminação de tendências separatistas e, por isso, sob o pretexto de ameaça à unidade do Estado, cortou pela raiz o fortalecimento do papel dos Urais. Para isso, ele precisou fazer concessões e aceitar manter parte do que foi conquistado localmente. Nos anos 90 era comum quem tinha poder negociar de igual para igual, diferente de hoje, quando apenas obedecem e cumprem ordens. E para completar, vou acrescentar que ali perto, justamente entre os Urais e o Volga, fica a República do Bashkortostão, ou para ser mais preciso, Bashkortostan, e ela é rica em vários aspectos. Nos anos 90, a elite Bashkir, liderada por Murtaza Hakimov, também buscou seguir o exemplo do Tartaristão, adotando uma política de soberanismo máximo. E em 1994 conseguiram negociar com Yeltsin um acordo formalmente reconhecido, que previa amplas vantagens econômicas e uma autonomia política real. Cerca de 70% dos impostos arrecadados ficavam no Bashkortostão. A ascensão do unificador das terras russas anulou todos esses esforços por independência econômica. Ainda assim, as ambições dos príncipes bashkires e a lembrança dos antigos privilégios persistem. No fim, Urais e Bashkiria, juntos ou separados, formam uma mistura explosiva que pode influenciar a desintegração da Rússia. Reforço que essas regiões, ao contrário da Chechênia dependente de subsídios, são totalmente autossuficientes economicamente e poderão viver tranquilos sem o sempre presente grande irmão de Moscou. O que existe além dos Urais, tecnicamente falando, foi dito que a desintegração de praticamente todos os impérios começava justamente pelas regiões que, geograficamente, estavam mais distantes do centro, simplesmente porque é tecnicamente e organizacionalmente extremamente difícil controlá-las a partir da capital. Sob essa definição, Sibéria e Extremo Oriente se encaixam. Muitos dirão, mas que tipo de rebeldes eles são? Lá tudo é coberto por permafrost, inclusive as pessoas. Encontrar alternativas é realmente difícil. A Rússia tem regiões mais apolíticas e obedientes, ainda mais porque são pouco povoadas e têm infraestrutura pouco desenvolvida, o que a priori pode atrapalhar em caso de um verdadeiro tumulto antigovernamental.
mas não devemos tirar conclusões precipitadas. Essas regiões também têm experiência, se não de luta armada aberta, ao menos de resistência a Moscou e seu imperialismo. E não nos referimos à resistência indígena da Sibéria aos pioneiros, nem à República do Extremo Oriente durante a Guerra Civil. Sobre isso todos já esqueceram, porém nos anos 90 a Iacútia, rica em diamantes e ouro, virou República Sakha. Oficialmente, ela foi proclamada Estado soberano, democrático e de direito. A Constituição, aprovada às pressas, garantia à República o direito de administrar de forma independente seus recursos minerais e naturais, além de conceder ao Presidente da República poderes para formar seu próprio exército. Esse ponto não foi implementado, mas os iacutos desobedientes causaram alvoroço em Moscou. Vale ressaltar que a questão da saída completa e separação da Rússia, como aconteceu com a Chechênia, não foi levantada pela liderança da Iacútia naquela época, pelo menos abertamente. O objetivo principal era obter máxima soberania na Federação de Povos Iguais e controle independente de suas riquezas naturais. Por isso, já em 1995, os chefes locais sentaram-se à mesa de negociações com Yeltsin e, como você deve ter adivinhado, conseguiram negociar amplos direitos econômicos e políticos. Primeiro, sobre a extração de diamantes. Todos esses acordos fracassaram com a supercentralização de Putin. Hoje, os representantes do establishment regional, mesmo discretos, demonstram grande insatisfação com a situação atual. Até leigos percebem isso. A Sibéria e o Extremo Oriente concentram cerca de 70% do petróleo e gás russos, mas recebem pouca parcela dos lucros, já que o modelo de exploração de Putin centraliza a redistribuição dos recursos em Moscou. Isso é visto não só pelas elites locais, mas por qualquer pessoa sensata, como um colonialismo econômico que, no fundo, pouco difere dos antigos impérios britânico, francês ou português já extintos. O Império Russo não morre, o que é injusto. No entanto, há mais um detalhe que torna a situação nessas regiões completamente diferente de outras áreas da Rússia. Em manifestações contra o governo, isso pode levar à separação dessas regiões, se não à desintegração da Rússia. Esse é o fator chinês. Há séculos a China vê com cobiça a Sibéria e o Extremo Oriente, acreditando que essas terras ricas pertencem injustamente à Rússia. Se formos sinceros, buriatos, iacutos, tuvanos, altaianos e chacássios são mais próximos da China do que da Rússia, tanto étnica quanto culturalmente. Portanto, no caso de um enfraquecimento significativo do Centro Federal, Pequim pode facilmente fazer sua jogada estratégica e intensificar a desestabilização em seus próprios interesses já agora. O papel da China nessas regiões aumenta a cada ano, e não se trata apenas dos enormes investimentos chineses nas indústrias de mineração e madeireira, mas também de verdadeiros colonos chineses, que estão prontos para trabalhar e ganhar dinheiro. Sim, dados oficiais apontam cerca de 20 mil chineses na Rússia, mas nas regiões de Irkutsk, Krasnoyarsk e Primorye, estima-se centenas de milhares. É que os estatísticos não os consideram parte da população permanente. A maioria são trabalhadores migrantes sazonais atuando na agricultura, florestas, extração de madeira e construção civil. E o que é mais notável, no comércio atacadista e varejista nos mercados. Assim, com o despovoamento da população russa na Sibéria e Extremo Oriente, o fator chinês pode contribuir para a desintegração interna da Rússia. Putin desfez sozinho o antigo sistema de direito internacional que priorizava a proibição de mudanças de fronteiras. A anexação da Crimeia e de 4 áreas ucranianas abriu a caixa de Pandora. Por isso, não devemos nos surpreender que, em vez de uma suposta federação da Sibéria, na realidade o território da China será ampliado com novas províncias previamente povoadas por chineses. Isso não é fantasia, mas um resultado lógico dos processos atuais. Aceleramos processos históricos. Como vocês podem ver, existem várias regiões que podem muito bem se separar da Rússia, tanto por razões nacional-religiosas quanto por motivos puramente socioeconômicos. Simplesmente não pode manter sua integridade a longo prazo. Um Estado tecnologicamente atrasado, que depende do saque de suas províncias, não sobrevive. Um Estado autocrítico, ocupando 1/7 do planeta e com população inferior à de Bangladesh,
com a queda da renda e o aumento da consciência nacional dos povos não russos. O último fator é especialmente relevante para regiões dominadas pelo Islã, que geralmente apresentam alta natalidade. Com esse ritmo, quem sabe em quantos anos? Assim, em 50 anos, Moscou pode facilmente ser renomeada para Moscou-Bat. Sem reformas profundas, descentralização e democratização do Estado, a Rússia está condenada à desintegração. O modelo de Putin não prevê progresso, só o consumo de recursos naturais e a manutenção da estabilidade do regime. O sistema funciona para se manter, isso é bem conhecido. Ao mesmo tempo, uma condição inevitável para a desintegração da Rússia em formações estatais separadas é o enfraquecimento do centro federal e, antes de tudo, de seu principal pilar, o aparato de segurança. Quando esse parasita estatístico enfraquecer, os povos subjugados logo se levantarão, revelando o descontentamento com a ordem vigente e as ambições dos clãs regionais que jamais quiseram compartilhar seus ganhos com a Moscou sempre gananciosa e ingrata. O cenário mais ideal para a desintegração da Rússia é a repetição do cenário de 1917, quando a instabilidade política, as lutas internas e as dificuldades econômicas se somam a um fator externo desfavorável, de preferência fracassos militares. A derrota da Rússia pode ser o gatilho para a desestabilização e fragmentação do Estado. Por isso, o fim da guerra russo-ucraniana deve definir o futuro da Rússia por décadas. O essencial é que o conflito termine a favor da Ucrânia. Como afirmou Zbigniew Brzezinski, sem a Ucrânia, a Rússia não é mais um império. Afinal, ele estava certo. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Tchau a todos. Obrigado aos patrocinadores pelo apoio ao canal. Nos vemos no próximo episódio. Tchau a todos.